O apoio americano a Israel quase não aconteceu. Essa é a parte da história que ninguém conta. A versão romantizada: duas democracias, valores compartilhados, uma aliança natural, ignora as primeiras 2 décadas de uma luta diplomática brutal, nas quais os Estados Unidos repetidamente tentaram manter distância. O Departamento de Estado se opôs ao reconhecimento. O Departamento de Defesa alertou que prejudicaria as relações com os árabes. A CIA previu que o novo Estado não sobreviveria ao primeiro ano. E, no entanto, hoje os Estados Unidos dão a Israel mais ajuda militar do que a qualquer outro país do planeta. Fornecem sistemas de armas que nenhum outro aliado recebe. Vetaram dezenas de resoluções do Conselho de Segurança da ONU contra ele. Foram à beira de uma guerra regional para defendê-lo. Como uma relação que começou com hesitação e dúvida estratégica se transformou na aliança mais decisiva do Oriente Médio? A resposta passa pelo petróleo, pela Guerra Fria, pela política interna e por uma série de guerras que reescreveram o que os estrategistas americanos pensavam entender sobre a região. Tudo começa com um telefonema que quase não acontece. Em maio de 1948, enquanto o mandato britânico sobre a Palestina chegava ao fim e líderes judeus se preparavam para declarar independência, os diplomatas americanos estavam profundamente divididos. O Departamento de Estado argumentava que reconhecer o novo Estado alienaria as nações árabes, colocaria em risco o fornecimento de petróleo e daria à União Soviética uma oportunidade de expandir sua influência. O argumento era lógico e também estava quase certo, mas o presidente Harry Truman rejeitou seu próprio Departamento de Estado. 11 minutos depois que Israel declarou independência, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país a reconhecê-lo. As razões eram em parte morais. Truman tinha se comovido profundamente com a história dos sobreviventes do Holocausto tentando chegar à Palestina. Eram em parte políticas. Eleitores judeus importavam em estados-chave em um ano eleitoral. E eram em parte instintivas. Truman simplesmente acreditava que um povo deslocado merecia um lar. O que esse reconhecimento não era, a princípio, era estratégico. Os Estados Unidos não inundaram Israel imediatamente com armas ou dinheiro. Durante a Guerra de Independência de Israel, a política americana foi cautelosa e muitas vezes contraditória. Um embargo de armas complicou o abastecimento israelense. A relação existia, mas era frágil. A transformação começou com a geografia e o petróleo. O Oriente Médio ficava no cruzamento de tudo pelo que a Guerra Fria era travada. A influência soviética avançava para o sul através do Irã, Egito e Síria. Movimentos nacionalistas árabes, alguns inclinados para Moscou, ameaçavam tirar a região da órbita ocidental. E por baixo de tudo isso estava o petróleo, as vastas reservas do Golfo Pérsico que moviam as economias ocidentais e continuariam fazendo isso por gerações. A estratégia americana nos anos 1950 focava principalmente nos Estados Árabes. Eles tinham o petróleo, tinham a população, tinham a geografia. Israel era uma complicação nessa estratégia, uma fonte de atrito com aliados árabes que exigiam pressão americana sobre o Estado judeu como preço da cooperação. Então, Gamal Abdel Nasser, do Egito, nacionalizou o Canal de Suez. A crise de Suez de 1956 destruiu o antigo quadro. Grã-Bretanha e França, agindo com Israel, invadiram o Egito para retomar o canal. Eisenhower, furioso por ter sido mantido no escuro por seus aliados, forçou a retirada deles. O episódio humilhou a Grã-Bretanha e a França e estabeleceu que as antigas potências imperiais europeias estavam fora de jogo no Oriente Médio. A América teria que administrar a região sozinha, e administrar a região significava reavaliar cada relação dentro dela. Israel, que acabara de demonstrar que podia projetar força militar com eficácia, passou a ser visto de forma diferente pelos estrategistas americanos depois de Suez. Não era mais um passivo, era um ativo em potencial. A reavaliação se aprofundou dramaticamente depois de 1967. A Guerra dos 6 Dias foi o momento em que os formuladores de política americanos entenderam que estavam subestimando Israel. Em menos de uma semana, as forças israelenses destruíram as forças aéreas do Egito, Jordânia e Síria, tomaram a península do Sinai, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas de Golã.
Um pequeno país cercado por inimigos não apenas sobreviveu, venceu de forma decisiva forças que a União Soviética havia armado e treinado. As implicações foram imediatas e estratégicas. Se Israel podia derrotar exércitos árabes equipados pelos soviéticos tão rapidamente, não era apenas um compromisso moral para a América, era um ativo militar, um país que podia projetar aquele tipo de poder naquela localização sem um único soldado americano envolvido. Isso valia algo muito específico em termos da Guerra Fria. A cooperação militar se aprofundou. Sistemas de armas americanos começaram a fluir para Israel em quantidade e qualidade nunca vistas antes. A relação que começara como reconhecimento diplomático foi, aos poucos, ganhando a infraestrutura de uma parceria estratégica genuína. Então, veio a guerra que quase destruiu tudo, e em vez disso, tornou a aliança permanente. Em outubro de 1973, Egito e Síria lançaram um ataque surpresa coordenado contra posições israelenses em Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. O ataque foi cuidadosamente planejado e inicialmente devastador. Forças egípcias atravessaram o Canal de Suez e sobrepujaram as defesas israelenses. Tanques sírios invadiram as colinas de Golã em números que ameaçavam uma ruptura total. Pela primeira vez desde 1948, Israel enfrentou a possibilidade genuína de derrota. O governo Nixon tomou uma decisão que definiria a relação pelos próximos 50 anos. Lançou uma ponte aérea de emergência massiva, a Operação Nickel Grass, transportando equipamento militar americano diretamente para Israel, dia e noite. Tanques, artilharia, munição, aeronaves. Centenas de voos durante semanas. O reabastecimento virou o jogo. Israel estabilizou suas linhas, contra-atacou e, eventualmente, cercou um exército egípcio inteiro. Os Estados Árabes, produtores de petróleo, responderam impondo um embargo de petróleo aos Estados Unidos. Consumidores americanos ficaram em filas nos postos por horas. A economia estremeceu e os Estados Unidos mantiveram sua posição mesmo assim. Aquela decisão, absorver um choque do petróleo em vez de abandonar um aliado em crise, foi o momento em que a aliança se tornou algo que vai além do cálculo. Demonstrou que o compromisso americano com Israel não era puramente transacional, seria mantido mesmo a um custo significativo. A partir daí, a lógica estratégica se aprofundou de forma constante. Israel se tornou o maior receptor de ajuda externa americana. Os estabelecimentos militares americano e israelense desenvolveram relações em todos os níveis: exercícios conjuntos, compartilhamento de tecnologia, cooperação em inteligência. A experiência de combate israelense alimentou diretamente o pensamento militar americano. Lições da guerra de tanques israelense, das operações aéreas israelenses, do contra-terrorismo israelense. Tudo isso foi incorporado à doutrina americana. A relação também adquiriu uma dimensão política doméstica que a tornou quase intocável. Comunidades judaicas americanas, profundamente envolvidas com a sobrevivência de Israel após o Holocausto, se tornaram participantes significativos da vida política americana. Comunidades cristãs evangélicas, por razões teológicas enraizadas em sua leitura das Escrituras, se tornaram alguns dos apoiadores mais apaixonados de Israel. A combinação criou um eleitorado político para a aliança que atravessava linhas partidárias e fazia qualquer governo pensar muito antes de pressionar Israel. Isso não significa que a relação foi sem tensão. Todo governo americano teve momentos de atrito com Israel por causa dos assentamentos, das negociações de paz, de operações militares que complicaram a diplomacia americana. A relação não é simples, e nunca foi, mas o atrito sempre operou dentro de um quadro de compromisso fundamental que nenhum dos lados esteve disposto a quebrar. A era pós-Guerra Fria removeu a dimensão soviética, mas acrescentou novas. O programa nuclear do Irã, a ascensão do Hamas e do Hezbollah, as guerras no Iraque e Afeganistão, a Primavera Árabe e suas consequências. Cada desenvolvimento reformulou a justificativa estratégica para a aliança em diferentes termos. Israel permaneceu o único país da região com um exército capaz de operar nos padrões americanos, com capacidades de inteligência que sempre provaram seu valor e com a estabilidade política que tornou o planejamento de longo prazo possível.
O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 e a guerra em Gaza que se seguiu testaram a aliança sob o escrutínio mais intenso em décadas. Armas americanas foram usadas em um conflito que gerou enormes baixas civis e protestos globais. Campi universitários americanos explodiram. A pressão internacional sobre Washington cresceu intensamente. O governo discordou publicamente das táticas israelenses enquanto continuava a fornecer apoio militar. As tensões foram reais, mas a estrutura fundamental se manteve. O que a sustenta? Depois de 75 anos, depois de choques do petróleo, crises diplomáticas e guerras que dividiram a opinião pública americana, o que mantém essa aliança intacta? Parte disso é hábito estratégico, instituições, relacionamentos e compromissos construídos ao longo de décadas e que não são facilmente desmontados. Parte é o alinhamento genuíno de certos interesses de segurança em uma região volátil. Parte é a arquitetura política doméstica que torna o abandono de Israel muito custoso para qualquer político americano. Mas parte é algo mais difícil de quantificar. Um senso compartilhado, imperfeito, contestado, às vezes hipócrita, de que esses dois países representam algo semelhante sobre como comunidades políticas podem ser construídas e o que elas devem a seus cidadãos. A aliança começou com um presidente rejeitando seus especialistas e reconhecendo um país 11 minutos depois que ele declarou independência. Foi construída sobre guerras, crises do petróleo, pontes aéreas e décadas de investimento político. Sobreviveu a momentos que deveriam tê-la destruído. Se ela sobreviverá às pressões que se acumulam ao seu redor, agora é uma questão que definirá o Oriente Médio para a próxima geração. O que não está em questão é o que os últimos 75 anos demonstraram. Quando a América decidiu que Israel importava, ela se comprometeu de uma forma que remodelou uma região inteira. As consequências dessa decisão, as alianças que construiu, os inimigos que criou, as guerras que possibilitou e impediu, ainda estão se desdobrando e continuarão se desdobrando muito depois que todos que fizeram a escolha original já se forem.